Olá, sexto ano, tudo bem? Hoje a nossa videoaula de correção é sobre a flexão dos substantivos e dos adjetivos e também a nossa primeira avaliação conceitual. No livro antigo, páginas 131 e 132, também do livro novo 131 e 132, porém no livro novo, exercícios de 1 a 4. Olá, sexto ano, vamos fazer a correção das nossas atividades? Bom, então vamos lá. A flexão dos substantivos e dos adjetivos, não é? Em questão de gênero e número, certo? Gênero masculino e feminino e número singular e plural. Tem aí um poema chamado Lavradores no Rio Ueixuan. Então, vocês leram esse poema, observaram a imagem, que tem muito sobre o poema, para depois poder responder as questões. Na questão número 1, o poema descreve o final de um dia no campo. Qual substantivo indica esse momento? Então, qual que é a parte do dia de que ele está falando? Então, lá está identificado como pôr do sol. Número 2. No cenário descrito no poema, destacam-se seres dos reinos animal e vegetal em situações relacionadas a ações. Quais são os substantivos que designam esses seres? Então, em relação ao reino animal, avô, lavradores, gado, fazões, bichos da seda. E em relação ao reino vegetal, o trigo. Número 3. O eu lírico também faz parte do cenário que descreve. Em que verso do poema isso fica evidenciado? Então, se vocês contarem lá, vocês vão ver que é no verso 18, quando ele fala, um dia aqui cheguei. Então, ele está falando dele. Eu lírico, nós já sabemos, é aquele que fala no poema, certo? Número 4. A quem o eu lírico se dirige no poema e com que finalidade? Então, ele se dirige ao leitor com a finalidade de convidá-lo para ir ao lugar que descreve e ali permanecer. Então, ele coloca como se fosse um lugar muito interessante. Então, ele chama o leitor para ir para esse local. Número 5. Veja no verso 9 o plural de fazão. A palavra portão, empregada no verso 6, ela é pluralizada na mesma maneira? E as palavras mão e pão? Então, fazão, qual é o plural de fazão? Fazões. Então, ele pergunta, portão também pluraliza da mesma forma? Sim, da mesma forma. Portões, fazões, portões. E as palavras mão e pão, também é assim? Não, isso já não acontece com mão. Mão, como é que nós vamos falar? No plural, mãos. E pão, pães. Número 6. O plural de lavrador é lavradores. Então, qual é o plural de pastor e de pôr do sol? Então, pastores e pôres do sol. Sol não vai para o plural, né, gente? Nós temos apenas um sol. Então, pôres do sol. Número 7. O plural de bicho da seda é bichos da seda. E o plural das locuções pé de moleque e olho de sogra, qual é? Então, vamos obedecer a mesma regrinha. A primeira palavra foi para o plural, vocês viram? Bicho da seda, bichos da seda. Então, pé de moleque, pés de moleque. Olho de sogra, olhos de sogra. Número 8. No trecho do poema, o avô espera pelo menino pastor. Como ficaria a palavra avô se quem esperasse pelo menino fossem o avô e a avó juntos? Então, no caso, agora seriam duas pessoas. Então, nós vamos passar para o plural. Os avós, certo? Esperam pelo menino pastor. Então, você vai passar toda para o plural. Número 9. A afirmação de que os lavradores jogam conversa fora, que está lá no verso 16, quer dizer que esses trabalhadores o quê? Então, vocês têm aí algumas opções. Então, eu já coloquei a correta, né? Que é a letra A. Eles conversam sem compromisso. Quando você fala, fulano estava ali jogando conversa fora, então ele estava apenas batendo papo, sem nenhum compromisso. Número 10. O eu lírico afirma que ao chegar ao lugar que descreve, buscava a vida tranquila que ali encontrou. Letra A. Que adjetivo pode ser empregado para caracterizar a vida anterior do eu lírico? Que ele antes tinha uma vida intranquila, o contrário dessa vida de agora, que é um lugar calmo, então ele tem uma vida agora tranquila. Antes era intranquila. Letra B. Que verso do poema faz referência a uma situação de vida que é o contrário de tranquilidade? Então, vocês vão lá no texto, né? Deram uma olhadinha lá no poema, é o verso se tudo vai de mal a pior. Então, esse é o contrário de um local ou de uma coisa calma, tranquila.
Agora eu vou fazer a correção da nossa primeira avaliação conceitual. Então, na número 1 diz assim, relacione as colunas de acordo com a classificação dos adjetivos. Então, número 1 para adjetivo composto, 2 para o adjetivo derivado e 3 para o adjetivo pátrio. Então, na letra A, carioca. Carioca, número 3, é um adjetivo pátrio. Rosa claro, número 1, um adjetivo composto. Letra C, azulado, número 2, é um adjetivo derivado. Letra D, socioeconômico, é número 1, ele é um adjetivo composto. E na letra E, facial, número 2, que é um adjetivo derivado. Número 2, marque com um X a frase em que a palavra destacada é adjetivo. Então, em cada itemzinho, vocês tinham duas opções, né? Então, a letra A, as goiabas doces eram vendidas pelos feirantes, e a letra B, naquele sítio os visitantes comem muitos doces. Então, a resposta correta é a letra A, as goiabas doces eram vendidas pelos feirantes. E essa palavra doces aí, ela é um adjetivo. Na letra A do outro, uma velha atendeu-me na porta. E a letra B, uma saia velha foi encontrada na rua. Então a resposta correta é a letra B. Uma saia velha foi encontrada na rua. Velha aí é um adjetivo. Na próxima enumeração. Letra A, as pessoas acharam o homem estranho. Letra B, um estranho chegou no bar. Então a correta é a letra A, as pessoas acharam o homem estranho. Nesse caso, o estranho é o adjetivo. 3. Circule as locuções adjetivas empregadas nas frases abaixo. Então, são as frases. Letra A. Adoro ouvir histórias de lobisomem. Então, minha locução é de lobisomem. Letra B. Vivemos em uma cidade do interior. A locução adjetiva do interior. Na letra C, nunca gostei de sabonete sem cheiro, a locução sem cheiro. E na letra D, era igual coceira de bicho de pé, a locução adjetiva é de bicho de pé. Na próxima questão, onde tinha uma cruzadinha, para vocês completarem com adjetivos pátrios. Então, no número 1, nascido em Minas Gerais, mineiro. Número 2, nascida em São Paulo, no estado de São Paulo, paulista. Número 3, nascida no Japão, japonesa. Número 4, nascido no Rio de Janeiro, o estado, fluminense. Número 5, nascido em Brasília, brasiliense. Número 6, nascido no Brasil, brasileiro. 7, nascida em Pernambuco, pernambucana. Número 8, nascido no Paraná, paranaense. Número 9, nascida na Bahia, baiana. E número 10, nascido na Holanda, holandês. Ok? Então, essa foi a correção da nossa avaliação. Agora é para quem tem o livro novo. No livro novo, primeiro vocês fizeram a leitura de um trecho de uma reportagem, certo? País vira campo fértil para uso de laranjas. Então, eles brincaram aí com a palavra laranjas. Tanto laranjas, né? A fruta, como pessoas que são feitas de laranja, são usadas. Número 1. O substantivo laranja tem significados diferentes quando colocamos antes dele os artigos o ou a. Letra A. Ao ler o título do texto, que sentido o leitor normalmente atribui à palavra laranja? Então, você atribui o sentido de uma fruta, em razão da presença no título da expressão campo fértil. Então, só pelo título você imagina que está falando da fruta. Letra B. Com qual sentido o autor da reportagem empregou essa palavra? Com o sentido de pessoa que se torna legalmente responsável por atos ou empreendimentos da outra. É como se fosse uma testa de ferro. Então outra pessoa coloca aquela como se ela fosse a testa de ferro dela, como se ela fizesse as coisas por ela. Isso é muito usado aí, né? De forma errada, e a gente vê aí falando isso muito acontecendo em política também. Ou então em casos aí de contravenções, se vocês estiverem prestando atenção no noticiário, vocês vão ver muito falar nesse termo. Número 2. Nós temos aí uma tirinha do Caco Galhardo, né? A tirinha é Os Pescoçudos. Então, é uma partida de futebol e os locutores estão lá conversando. Aí um fala com o outro assim, a coisa está feia, Silveira, o time está perdidinho dentro de campo. Pois é, Jota, já estão até mexendo na comissão técnica para levantar a moral da equipe. A moral e os bons costumes, Silveira. Então, o substantivo moral tem significados diferentes quando nós colocamos antes dele o ou a.
Então, você procurou no dicionário o significado de moral e amoral. Então, na letra A, no segundo quadrinho, de acordo com o contexto, a personagem empregou adequadamente essa palavra. Por quê? Não, porque como ele se refere ao estado de espírito da equipe, ele deveria ter empregado o moral e não a moral. Na letra B, levante hipótese. Por que no último quadrinho a personagem mantém o substantivo moral no feminino? Pode ser que a personagem que fala no último quadrinho, ela tenha percebido o erro, né, do colega, o erro que ele cometeu quando ele falou lá para ele lá a moral. E nesse caso, ele empregou a forma feminina com o sentido de um conjunto das regras, dos preceitos, etc., características de determinado grupo social, para assim corrigir o que foi dito. Então, o emprego de bons costumes pode ter também o sentido de alertar o interlocutor quanto à conveniência de usar adequadamente as palavras, para falar com ele, olha, de acordo com as normas, bons costumes, né, não é assim que se fala, não se empregar a moral, mas sim o moral. Então, ele estava chamando a atenção dele para isso. Na número 3, tem uma listinha aí de compras, né? Então tá lá arroz, feijão, açúcar, manteiga, pães, frios, legumes, frutas, biscoitos. Letra A. Observe que na lista há itens no plural e itens no singular. Deduza por que isso ocorre. Porque itens como, por exemplo, arroz, feijão, açúcar, manteiga estão no singular porque provavelmente se refere a um único tipo do produto listado. Diferentemente de pães, frios, legumes, frutas, biscoitos, que provavelmente fazem referência a tipos diferentes de um mesmo produto. Por isso estão no plural, sugerindo então uma variação daquele mesmo produto. São pães diferentes, são frios diferentes, legumes diferentes, frutas, biscoitos de formas diferentes, de variedades diferentes. Por isso usou o plural. Letra B. Antes das palavras arroz, feijão, açúcar e manteiga, pode ser inseridos termos indicativos de quantidades. Acrescente a esses itens, conforme for conveniente, os termos quilo, pacote, pote, caixa, antecedidos de numerais maiores do que 1. Faça a concordância adequada. Então, as possibilidades de combinação são inúmeras. Então, eu não escrevi, deixei por sua conta, porque são várias formas, né? Desde que você use os plurais, né? Para quilos, pacotes, potes, caixas. Então, você pode combinar aí como você quiser. Na letra C, considere estes nomes: suco, água, leite, produto de limpeza, guardanapo, verdura, papel higiênico, fio dental. Imaginando que você incluiria em uma lista de compra esses mesmos itens, quais você escreveria no singular e quais você escreveria no plural? Justifique. Bom, não tem uma resposta correta para isso, né? É interessante você ter clareza aos motivos, a quantidade, variação de tipos, ao hábito, etc., que os levaram a escolher uma ou outra opção. Aí é de acordo com o que você vai comprar, do que você quer comprar. Tem várias opções, aí você que escolhe. Número 4. Reescreva as frases empregando no plural os substantivos em destaque. Então, na letra A está escrito: no interior ainda há casas com quintal e pomar. Então, como é que ficaria a oração? No interior ainda há casas com quintais e pomares. Letra B. Minha mãe prefere que eu coma mamão, melão e não apenas pão e pastel. Então, minha mãe prefere que eu coma mamões, melões e não apenas pães e pastéis. Letra C. O nadador tem um tórax bem desenvolvido. Os nadadores têm o tórax bem desenvolvido. Letra D. Para entender a questão, era preciso ter noção de matemática. Para entender as questões, era preciso ter noções de matemática. Então, nós ficamos por aqui. Um abraço para vocês. Fiquem com Deus.